Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e, claro, não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Neste vídeo, nós vamos usar o livro de Língua Portuguesa, terceiro ano APES. Vamos realizar a explicação das páginas 138 até a 144. Fique atento à explicação, se for necessário, pause o vídeo para resolver. Combinado? Estas são as páginas 138 e 139. Não esqueça de colocar as datas nas duas páginas. Aqui nós vamos iniciar a unidade 7, Conto Popular. O que nós vamos aprender nessa unidade? Ler e interpretar um conto popular, identificar partes e elementos do conto, recontar a história, estudar as diferenças entre a língua falada e a língua escrita, estudar verbo, vamos aprender o que é isso, vamos estudar as terminações an, com A e M, e ão, com A, tio e o O, e participar de atividades orais. E agora, vamos ler a imagem aqui. O que está acontecendo nessa cena aqui? O que você está vendo? O que essas pessoas estão fazendo? O que as pessoas da cena estão fazendo? Elas parecem se divertir? Você gosta de se reunir para contar e ouvir história? Olha, se a gente observar, a gente vai ver que todos estão aqui, ó, a maior parte das pessoas sentada e olhando para esse senhor. Provavelmente ele está contando uma história, né? Esse menino, ó, ele vem trazendo a mãe. Parece que estava interessante e ele veio trazer para ela participar também. Você sabia que a maior parte das histórias de conto popular ela é passada assim de maneira oral? Alguém conta, geralmente o mais velho, por isso que faz parte do nosso folclore, que é o tema que nós estamos trabalhando, certo? Vamos então para a página 140? Esta é a página 140, você vai ver o número da página aqui no final, olha, unidade 7, 140. Não esqueça de colocar a data que nós estamos realizando essa atividade. Para iniciar, você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Qual? Converse com as pessoas que estão aí com você. Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Leia silenciosamente para descobrir. Você pode pausar o vídeo agora para realizar a sua leitura. Logo em seguida, você dá o play para escutar a leitura da professora. Leitura, conto popular. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa? Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram pegar o sapo por uma perna e tchibum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar
o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Quem contou essa história foi Luiz da Câmara Cascudo, Contos de Animais. São Paulo Global 2013, na página 18. Agora vamos para a nossa página 141. Na página 141, nós temos aqui a capa do livro, que tem esse conto, e informações sobre o autor. Não esqueça de colocar a data na página. Luiz da Câmara Cascudo nasceu em 1898 em Natal, Rio Grande do Norte, e morreu em 1986, nessa mesma cidade. É considerado um dos mais respeitados pesquisadores do folclore do Brasil. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitidas oralmente. Agora vamos trabalhar com interpretação do texto. A história começa com a frase: "O sapo é esperto". Qual foi a esperteza do sapo? Você percebeu que o sapo conseguiu enganar os meninos? Porque tudo que os meninos falavam que ia fazer com ele e que ia machucar ele, ele dizia que não poderia ferir. E quando os meninos tiveram a ideia de fazer algo que não ia prejudicar o sapo enganou eles, falou que aquilo ia acabar com ele, né? Então, anota aí que o sapo foi esperto por quê? 2. Releia a história e pinte no texto de amarelo as falas dos meninos e de verde as falas do sapo. Vamos voltar lá. Esse sinal aqui nós já trabalhamos, né? É o travessão. Ele indica que alguém está falando. Então vamos ver aqui, ó. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Quem é que falou isso? Foi os meninos ou foi o sapo? Aqui foi os meninos. Então nós vamos pintar de amarelo. Aí aqui, quem é que disse esse travessão aqui? Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Já tem a dica aqui, foi o sapo. Então, você vai pintar de verde. Você vai fazer isso em todas essas linhas aqui. Combinado? Tente fazer antes da correção. Escute a leitura da professora se for necessário. Depois que você terminar de pintar lá, você vai fazer a atividade 3, que diz o seguinte: os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. O narrador é quem conta a história. Pinte os quadradinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Vamos para a lagoa. Isso foi o narrador, o sapo ou os meninos? Foi os meninos, então não pode pintar esse. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou para os filhos. Quem é que falou isso? O narrador. Como haviam de fazer? Quem é que falou isso? O narrador. Pedra não mata sapo. Quem é que falou isso? O sapo. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando. Quem é que falou isso? O narrador. Ele contou o que aconteceu com o sapo depois que os meninos jogaram ele. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Quem é que falou isso? O narrador contou como é que o sapo ficou, certo? Então, você vai pintar aqui, ó, 4 falas, certo? Atividade 4. Quem são os personagens dessa história? O homem, pai dos meninos, né? O sapo e os meninos. Então, anota aí. Vamos para a página 142. Aqui é a nossa página 142. Não esqueça de colocar a data e vamos responder a atividade 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva. Você vai lá. Olha aqui o primeiro parágrafo. O sapo é esperto. Uma vez. Essa palavra, uma vez, ela não disse se foi ontem, se foi há muito tempo.
disse uma vez. Então, é essa expressão que indica que não dá para determinar quando aconteceu. Você vai anotar aqui a expressão. 6. O que o homem fez com o sapo? O homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem, não foi isso? Você vai escrever aqui. 7. Releia a frase. Os meninos judiaram dele por muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Que palavra a gente pode trocar por judiaram? Maltrataram, né? Que palavra mais a gente pode usar? Em, no lugar de se fartaram. Significa que eles já estavam cansados, enjoados, né? Então, você vai usar aqui e não precisa ser exatamente essa que a professora está falando. Você pode usar outra no lugar de judiaram e fartaram-se. Combinado? 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Espinhos. O que ele disse no lugar dos espinhos? Afoga o sapo? Se sente em casa? Não atravessam a pele ou não mata o sapo? Ele disse não atravessa a pele. Pedras. Ele disse que não mata o sapo. Fogo. O que ele disse? Que se sentia em casa. E água, que afogava o sapo, não é isso? Então, liga corretamente aí. Se for necessário, pause o vídeo, volta um pouquinho e veja onde a professora leu. 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Você acha essa atitude? O que você acha dessa atitude? Conversa com as pessoas que estão aí com você. Essa atitude é boa? Você gostaria que tratassem você dessa maneira? Conversa com quem está aí. 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Olha aquela parte que o sapo, que eles falaram que ia jogar na lagoa, o que o sapo fez? Ele ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Então, ele estava fingindo, né, segundo o narrador, que ele não poderia ser jogado na água porque ele ia morrer afogado na hora, hein? Então, fique esperto para responder essa. Vamos para a página 143. Essa é a nossa página 143. Não esqueça de colocar a data. Na atividade 11, pede o seguinte: releia o final da história e converse sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Escrevam. Por isso, quando dizemos que alguém recusa o que mais gosta, é sapo com medo de água. O que quer dizer? Gosta e finge que não gosta, gosta e diz que não gosta, quer e finge não querer. Já viu quando alguém, você oferece um doce e a pessoa fala, não, obrigada, mas ela tá morrendo de vontade? Mais ou menos isso que aconteceu com o sapo. Então, você pode colocar a frase, não precisa ser exatamente essas que a professora falou, mas tem que ser com esse sentido. É o sapo com medo d'água, que é o sapo fingindo que não gosta de água, certo? Vamos para a atividade 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada. Isso é, linguagem do dia a dia, mais informal. Copie do texto um exemplo de palavra formada pela junção de dois sons em um só. D'água, nágua, né? Porque juntou a palavra medo de água. Olha aqui, ó, medo de água. Aí juntou as duas, ficou medo d'água. Isso é mais comum quando a gente fala e não quando a gente escreve. Que palavra imita um som, uma onomatopeia? Lembra quando a gente viu quadrinhos? Lá no texto, quando o sapo é jogado na água, ele faz como?
Tishbum. Então, você vai copiar aqui esse som que imita o barulho do sapo caindo na água. Repetição. O que o sapo falou lá? Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Então, você copia essa parte que o sapo gritava, repetindo. Você vai copiar aqui nas linhas do C. Combinado? Agora, vamos aqui saber informações sobre o sapo, tecendo saberes, outros sapos. Você já sabe que o sapo do conto não tem medo d'água. Quer conhecer mais sobre sapos? Leia as informações. Depois converse com as pessoas que estão aí com você. Existe cerca de 4.800 espécies de sapo. Os sapos comem muito insetos de várias espécies, como moscas, adultas e larvas, baratas, pernilongo, formigas, pulgões, besouros, largatas e vagalumes. Além de insetos, come outros animais invertebrados, como aranha, lesmas e minhocas. Assim, eles controlam a população de insetos de outros invertebrados que causam grande prejuízo para a agricultura e transmitem doença. Aqui nós temos o sapo cururu. Essas informações estão disponíveis em www.ninha.bio.br. Aqui, aí você coloca isso aqui que você vai ter essas informações. Vamos para a página 144. Aqui na página 144, você vai colocar a data e nós vamos completar o mapa conceitual. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com as palavras do quadro. As palavras que nós temos é imaginação, narrador, informal, oralmente e suspense. Então, presta atenção na leitura da professora para você completar corretamente. Conto popular, narrativa de acontecimentos imaginados, transmitido oralmente de geração em geração. Olha só como ficou fácil. Intenção, entreter e estimular a imaginação. Linguagem, marcas da língua falada, mais informal. Leitor, quem gosta de ler ou de ouvir histórias. Elementos, personagens, tempo, espaço e narrador. Momentos, começo, complicação, suspense e final. Tá vendo? É parecido com o conto maravilhoso. Que bacana! Fizemos até aqui. Essa atividade a gente não vai fazer porque ela só teria como a gente fazer essa dramatização na sala de aula. Então, você vai passar assim, ó, o xizinho, porque essa atividade não dá pra gente fazer nenhuma adaptação. Combinado, turminha? Tente responder com as explicações da professora, mesmo que você tenha que voltar o vídeo. E você já sabe, se ficou com dúvida antes da correção, chama a professora no WhatsApp. Eu vou te auxiliar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima atividade.